Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aulinha de barroco e essa aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte nós vamos fazer uma introdução, falar das características do barroco, falar um pouquinho do cultismo, do conceptismo e um pouquinho também sobre o poema Prosopopeia. E aí na próxima nós vamos falar mais especificamente do barroco português, do barroco brasileiro e olhar as obras e os autores principais. Então vamos começar. Contexto histórico do Barroco. Nós temos aí o final do século XVI, início do século XVII e lá na Europa muitos conflitos acontecendo, conflitos de natureza política, econômica, social e também, não podia ficar de fora, conflitos religiosos. Você precisa lembrar que nesse momento histórico o ciclo das grandes navegações está terminando. Então essas navegações que tanto estimularam, os homens a confiar na sua própria força, na sua própria coragem, no seu desenvolvimento ali tecnológico da época, no caso, vai terminar, está acabando. A famosa Reforma Protestante também, liderada lá por Calvino e por Lutero, esse movimento que faz uma ruptura lá com a igreja, então a igreja católica acaba se dividindo por não aceitar se reformar, se reinventar, então há a divisão da igreja, e aí como uma forma de reagir, a Companhia de Jesus começa o seu trabalho, ela é inaugurada e como um pontapé inicial aí do movimento da Contra-Reforma. Então, na verdade, isso aí está mais centrado ali entre Portugal e Espanha. E esse movimento é justamente para trazer de volta à igreja o seu poder político e o seu poder financeiro. O que está acontecendo ideologicamente falando é aquela ideia do antropocentrismo versus teocentrismo. Você deve se lembrar muito bem que o antropocentrismo é quando nós temos uma filosofia, um ideal de vida em que o homem, o ser humano, é o centro de todas as coisas, é o centro do universo, e então ele com a sua razão, com a ciência, com o seu intelecto, é que vai tomar as decisões, tomar as rédeas da sua própria vida. E o teocentrismo tinha aquela ideia de que Deus está no controle, e quando nós falamos de Deus, você sabe muito bem que estamos nos referindo principalmente à Igreja Católica, que detinha aí o poder e dizia que representava o próprio Deus. Então isso aí é um pouquinho do contexto histórico que você precisa saber sobre o Barroco. Então o Barroco também é conhecido como seiscentismo, porque é um movimento artístico e literário dos anos 1600 até o início dos anos 1700. Então, quando é que começa para valer o Barroco? Você pode ver que é em Portugal, em 1580, com a unificação da Península Ibérica. E aí, o término desse período é em 1756, com a fundação da Academia Literária Arcádia Lusitana. Então, quando você encontrar essa expressão Arcádia Lusitana, saiba que estamos falando de uma academia. E isso aí é o término do Barroco. Alguns dilemas muito importantes que aconteciam naquela época, devido a essa tensão entre igreja e racionalismo, você pode acompanhar aí. Você tinha a igreja e o pensamento renascentista, você tem a ideia de salvação versus pecado. Perceba sempre aí o dualismo, sempre a oposição, sempre a antítese, Céu e inferno, espírito e carne, fé e razão. Quais são as características mais marcantes, mais claras, nítidas que nós percebemos no Barroco? Os contrastes aparecem com muita clareza, essa ideia de oposição, de antítese, amor e dor, a religiosidade versus o erotismo, a ideia da juventude e da velhice. Também nós temos o pessimismo, como você está vendo aí, que é a vida terrena vista como algo que é mais triste,
a vida que é sofrida, as pessoas são mais judiadas nessa vida terrena, então há muita ideia do sofrimento. E enquanto que a vida celestial, essa vida que está além, é aquela vida que é feliz, é a vida tranquila, é a vida que é legal de se ter. Impressões sensoriais. Os sentidos são empregados para captar os motivos da miséria humana. Então, por que o ser humano tem esse tipo de sofrimento? Os sentidos são aplicados aí para que as pessoas pudessem entender, né? E é muito falado nesse momento sobre dor, sobre crueldade. Depois, um outro item, uma outra característica básica do barroco é a transitoriedade da vida, ou efemeridade, né? A vida ser efêmera, passageira, e por ela ser muito curta, justamente por isso, a vida não permitiria que o homem vivesse intensamente da forma que ele realmente gostaria de viver a sua vida. Então isso é muito colocado na literatura barroca e também nas obras de maneira geral. Outra característica, a intensidade. Para achar o sentido da vida, eles tinham desejo de expressar as emoções muito fortes através da dor, do amor, do desejo. Então é tudo muito intenso nesses assuntos aí para tentar encontrar qual é o sentido da existência. Depois nós temos também a linguagem, que é uma linguagem excessivamente trabalhada, é uma linguagem mais complicada. Então, algumas características dessa linguagem, desse linguajar utilizado, é que você vai perceber bastante expressões muito eruditas, muito rebuscadas. Você vai perceber uma sintaxe com aquela inversão da ordem direta, que era utilizada para dar rima também em determinados casos, mas era uma característica também do barroco. Repetições, paralelismos, muito uso de figuras de linguagem, e as principais, você pode acompanhar depois lá no seu material, mas as antíteses, as hipérboles, os paradoxos, as metáforas, e também o uso muito constante de frases interrogativas, de perguntas no barroco. E uma outra característica importante é tentativas de conciliação entre a religiosidade e o racionalismo. As ideias aparecem oscilando, ora fé, ora religião, e por outro lado o racionalismo, a parte mais, vamos dizer assim, científica do homem. Então essas são algumas características mais básicas que você encontra tanto no português quanto no brasileiro, tá? No barroco. Falando de cultismo e de conceptismo, são as duas correntes que se distinguem na literatura barroca. E nós vamos ver rapidinho cada uma delas. O que é esse cultismo? Cultismo é o seguinte, é essa linguagem rebuscada, muito culta, muito extravagante que era utilizada. Você vai perceber uma valorização dos detalhes, do detalhamento, dos pormenores, jogo de palavras, com forte influência desse poeta que você está vendo aí, Luís de Gôngora. Esse Luís de Gôngora, esse sobrenome Gôngora dele aí, é que dá origem ao gongorismo. Então você vai notar isso daí. E os mais bem elaborados textos do cultismo, né, que faz parte aí do barroco, da nossa literatura, são pertencentes ao Gregório de Matos. A gente vai estudar melhor na outra aula. Hoje é só para a gente aprender um pouquinho sobre o que é esse cultismo. Então o cultismo vem do culto, da língua língua culta, uma linguagem mais rebuscada. O conceptismo é marcado por jogo de palavras também, mas um jogo de ideias, de conceitos, essa questão de seguir o raciocínio lógico, de ser bem racionalista, isso é muito utilizado aí dentro desse conceptismo. Usar uma retórica aprimorada. Retórica é aquela fala ou aquela escrita muito convincente, muito bem elaborada. Então isso acontece no conceptismo, e conceptismo vem da palavra conceito mesmo, tá? Um dos principais escritores desse movimento aí dentro do barroco, que tem essa característica conceptista, é esse espanhol aí chamado de Quevedo, e também do nome dele vem quevedismo.
Os padres jesuítas é que desenvolveram bastante esse jogo de conceitos, e o padre Antônio Vieira, que também nós vamos estudar depois, na outra aula com mais detalhes, escrevia muito bem utilizando essa característica do conceitismo, desse jogo de ideias, de palavras, de raciocínio lógico, de questões bem aprimoradas. Hoje ainda nós vamos falar também sobre esse poema chamado Prosopopeia, que foi publicado em Lisboa em 1601. Bento Teixeira é o autor. A Prosopopeia seria o primeiro poema de um autor brasileiro que foi impresso. Ele se passava por pernambucano, mas na verdade depois foram descobrir que ele era de Porto. Ele nasceu em Porto, lá em Portugal, então não era brasileiro na verdade. Prosopopeia denota essa influência, demonstra, né, a influência da literatura de Camões na nossa literatura, que era feita aqui no Brasil nos séculos 17 e 18. Semelhante aí aos Lusíadas, é também um poema épico. E esse poema épico aí, a Prosopopeia, foi dedicado a Dom Jorge Albuquerque Coelho, que era governador de Pernambuco. E aí você pode analisar que apenas alguns trechinhos aqui vão falar mesmo de Olinda e Recife. Apesar de ter sido feito lá para o governador, você vê aí: vós, sublime Jorge, em quem se esmalta a estirpe de Albuquerques excelente. Então tem aí um elogio aos Albuquerque, o governador e tal. E depois embaixo você vai ver que ele vai fazer uma descrição de Olinda e Recife, e o resto do poema não tem nada a ver com isso. Não trata mais sobre esse assunto. Então, na verdade, fala um pouquinho só, mas de Brasil mesmo não tem muita coisa aí na Prosopopeia. Na próxima aula, que vai ser a segunda parte aí do Barroco, nós vamos ver alguns detalhes mais específicos mesmo do Barroco português, características só deles, do Barroco brasileiro também, e os autores principais e as obras de cada um. Tá bom? Então você faça os exercícios, dê uma lidinha no material, estude, e na próxima aula a gente continua. Um abração para vocês e até lá!